É. Agora entrou a notificação. Manda abraço. Não tem ninguém por enquanto ainda. A luz divina, tá ok. É. João, dá um ok. Ó, Rodrigo Maia, ok. O João não tá aqui não. Não, eu tô pedindo para ele dar ok. Jussara, Hermínia, que estavam acompanhando. Dá um oi aqui rapidinho, só para a gente saber. Tem 6 pessoas aqui pelo meu celular que já estão conectadas. Ó, Jussara está assistindo. Jussara entrou agora. Jussara, oi de novo. Jussara entrou. Falta a Hermínia. João não tá. E o João, Hermínia e João que estavam. Gente, que guerra, hein? Que luta. Hermínia entrou. Hermínia, ô. Sinceramente. Agora falta só o João, que estava aqui. Oi, pronto. E agora vamos. Bom, o negócio é persistente. Se o mal é persistente, a gente tem que ser mais ainda. Então, vamos fazer a finalização, né? Acho que já está na hora da gente encerrar esse negócio do coronavírus. Né? Vamos lá. Coronavírus é o subtítulo dele que eu botei no... Eu já fiz o livro, né? É uma existência necessária à sobrevivência da humanidade com H maiúsculo e não a de humanidade com H minúsculo, entendeu? Então, a pergunta é essa: coronavírus é uma existência necessária à sobrevivência da humanidade, e não a da humanidade, entendeu? Ou seja, a supervivência da humanidade com H maiúsculo e não simplesmente a sobrevivência de um conjunto dos seres humanos vivos, mas sim do conjunto de características específicas à natureza de alto nível espiritual, como ser lógica, racional, psicológica, social, ecológica, cultural, antropológica, moral, política e espiritual. Perceberam? Você vai dizer, mas você está sendo o quê que vai me chamar? Vamos chamar de quê? Não pode ser racista, tem que ser, sei lá, que nome que vão dar. Meu amigo, Mishama veio para salvar a humanidade. Que humanidade é essa? Se daqui a pouco diz que só 3% vai ser salvo, então a humanidade com H maiúsculo, entendeu? Então são aquelas pessoas que levam em conta esse conjunto de coisas da humanidade, desse sistema de natureza humana de alto nível, né? Então eu boto até assim, quer ver? Em outras palavras, né? É a que protege, ampara a lógica, a razão, a mente, a convivência, relações essenciais entre os seres vivos, o meio ambiente, os padrões civilizatórios, a natureza com suas classes, raça, gênero, cor, idade, a regra de conduta desejável no grupo social, a cidadania,
o imaterial, como, por exemplo, cuidado da doença com acompanhamento da saúde, que não tem existência sensível, e principalmente a alma na sua ascensão para o céu. Assim, a humanidade a que nos referimos aqui, com H maiúsculo, são os seres humanos com tais características, e não apenas com algumas delas. Por exemplo, um sujeito com pressão arterial 12/8, nível de colesterol ótimo, mais um completa de um idiota, desprovido de lógica, um rústico despreparado de cidadania. Esta pessoa pertenceria à humanidade com H minúsculo e não à humanidade com H maiúsculo. Ele só tem mais duas características, só tem uma característica fisicamente, organicamente ele está bem, o restante está tudo esculhambado. Bom, na atualidade, o que se espera é a destruição da humanidade com H minúsculo e a construção da humanidade com H maiúsculo. E é isso que está ocorrendo. E agora com essa contribuição do coronavírus. Por isso que o subtítulo dele é Coronavírus, uma existência necessária à sobrevivência da humanidade com H maiúsculo. A proporção tomada pela crise do vírus chinês parece invadir todos os campos da vida humana. O sistema de saúde em alerta máximo. As atividades econômicas e educacionais paradas. E a política proporcionando os direitos civis parcialmente suspensos, os cidadãos atônitos em suas casas e as oposições políticas, só pensando em ocupar o governo e não em cooperar com as necessidades do povo e da nação. Desse modo, nós vamos refletir sobre doença, economia, educação e política. É assim que nós vamos finalizar esse pensamento aí sobre o coronavírus. Em termos de doença, vamos lá. A humanidade, com aquele Hzinho minúsculo, vem purificando. Neste encerramento deste ciclo de palestras sobre o coronavírus, no dia 29, eu botei as contas lá e eu posso dizer para vocês o seguinte: das seguintes informações da purificação que eles estão passando. Se eles sabem que é purificação ou não, isso não me interessa. O H minúsculo está passando por isso. São 705 mil infectados, que apresentaram problemas. Não quer dizer que não estejam, não. Os ativos mesmo são 533 mil, que é 75% dos que já apresentaram. Então, já teve recuperação, entendeu? De falecidos, só teve 33 mil pessoas mortas, com 4%. 4% dos que passaram, de que foram infectados. E 150 mil foram recuperados, que é 21%. Você entendeu, então? Pode ser 75 está ativo, 21 foram recuperados e 4 faleceram. No momento que você fala, isso já mudou tudo. Já muda. Eu procurei agora, quase que às 7 horas da... Mas aí já são 7h50, quase 8 horas, já passou já. Hoje nós vamos até mais tarde, porque isso aí atrasou tudo. Bom, por complicações da Covid-19, em todo mundo, eu posso dizer o seguinte: as maiores ocorrências foram na China, 81.439 casos, 2.691 ainda estão ativos, mas a recuperação deles foi de 75.448. Então só restaram 3.300 mortes. Aparentemente assim teve muito caso, mais ou menos, porque eu nem sei por dizer se teve muito caso. 81 mil, vamos botar 100 mil, o que é isso, cara? População de 7 Não, China é 1 bilhão de e 300. cacetada. Entendeu? Vamos botar menos, pô, tá certo? Agora, na Itália, já a Itália teve 97.600, 97 mil, eu vou ficar fazendo esses detalhes não,
Teve mais casos infectados, um pouco mais do que a China. Só As que o nível de mortes. morte foi maior. Altíssimo. Enquanto que ali foi uns 3 mil, aqui foi 10 mil. Entendeu? Muito mais alto. Eu vou fazer assim, aí os Estados Unidos também teve aqui seus 134 mil casos, né? Foi o maior deles dois. Entre os dois, China e Estados Unidos, está lá disparado. Também é Mas maior. morte não é. Morte também tem menos. Né? Morte tem menos também. 2.400 e pouco. Bom, não vou ficar falando tudo, porque senão não vai dar tempo mesmo. Então, o que eu diria é o seguinte: se você pegar a Alemanha e a Espanha, tá? Porque o Brasil, você vê, o Brasil teve uns 4 mil, vou ficar simplificando esse negócio, 4 mil infectados só, Brincando. ativos, também ele não recupera ninguém, então é praticamente a mesma coisa, só teve 136 mortes, tá certo? Então agora, se você pegar o Brasil, que tem lá com 210 milhões, você pegar a Itália, a Alemanha e a Espanha, os três juntos somar, não chega a dar 200 milhões não, mas fica próximo. Você vai ver que o quadro, para você ter uma ideia, o Brasil tem 56 vezes menos casos. 56 vezes menos casos. Tem 45 vezes menos casos de ativo. E tem 132 vezes menos de falecido. Mas quase não tem nada, cara. Não precisa desse estardalhaço todo. A pergunta que se faz obrigatória é de por que nós, seres humanos, não estamos permanentemente doentes. Se temos 10 vezes mais micróbios estranhos e potencialmente patogênicos do que células próprias do nosso organismo. Entendeu isso? Isso é bom repetir. Você tem essas células todas do teu organismo, 10 vezes mais do que as células do teu organismo, tem esses micróbios todos e potencialmente patogênicos. Você tem dentro do seu organismo 10 vezes mais micróbios do que células que compõem o seu organismo. Isso daí eu achei assim um dado. Então, por que normalmente há um equilíbrio da comunidade microbiana e viral com o nosso sistema imunológico? Por outro lado, quando esse equilíbrio biológico é rompido por algum fator, por exemplo, físico-químico, contraste de temperatura, umidade, o pH, lembra? Fator emocional, excesso de raiva, tristeza, ansiedade, medo, o sistema imunológico cai. Aí aquele equilíbrio que estava ali, aí os que estão lá dentro já, né? Eles aí ficam mais fortezinhos, né? Esse que é o problema. E fator higiênico sanitário, falta, né? Uma insuficiência de asseio pessoal, doméstico, ambiental, ou por alguma coisa mórbida, descompensada, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, efizema, asma, etc. É normal que apareça algum resfriado, que pode ser leve, ou mesmo uma gripe grave, que em alguns casos pode levar a uma pneumonia letal. É aquele negócio. Ficou fraco, meu amigo. Por exemplo, AIDS. Tu morre com uma gripezinha, não é? Já a humanidade com H maiúsculo percebe a purificação por meio do coronavírus. Vão guardando essas coisas, porque isso vai servir para o resto da tua vida. Quando você tiver com qualquer caso de doença aparecendo aí, você vai entender. Olha só. Porque você tem que fazer força para ficar pertencendo à humanidade com H maiúsculo. H minúsculo é tudo perturbado. Tá toda gente batendo cabeça aí, entendeu? Por favor, vamos tentar ficar dentro do 3%. Bom, já a humanidade com H maiúsculo, ele percebe a purificação por meio do coronavírus com as pessoas, as não saudáveis ou as de saúde aparente. Essas vão ter, pode pegar, né? Se o pangolim for o transmissor intermediário do novo coronavírus aos humanos, então é registrado que esse animal, né, a gente já viu até a fotozinha dele, há muito tempo vem servido, esse pangolim, há muito tempo ele vem servindo como alimento
e remédio da medicina tradicional chinesa para populações na África e na Ásia. Recentemente, no entanto, a demanda por escamas do pangolim, né, utilizadas principalmente na China e no Vietnã, para tratar uma variedade de males, cresceu a tal ponto de confundir os limites geográficos. Relatório confirma que esse comércio ilegal não para de crescer e que redes criminosas internacionais organizadas, que antes vendiam predominantemente o marfim de um elefante, né, africano, estão se voltando cada vez mais para os pangolins da China. Mas só que pela outra face da causa da doença, vista neste ciclo de palestra, por isso que eu precisei dar todo o fundamento, que agora posso me referir, né? A razão do coronavírus surgir não se deve à existência de máculas. Não podemos perder isso. A gente aprende, a gente tem que perguntar, não é isso? Então não é o animal, são as máculas. Como é que é isso? Vamos devagar. E como dito na introdução deste ciclo, o que é que nós falamos? Em dezembro do ano passado, que foi 2019, uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida apareceram entre a população de Wuhan, cidade de 11 milhões de habitantes, considerada o epicentro da epidemia. Então a problemática não passa a ser o que... Uma pergunta. Então a problemática não passa a ser o que teria ocorrido em Wuhan, que criasse tipos de máculas necessárias ao surgimento do faxineiro coronavírus. Está entendendo a lógica? Uhum. Pedimos que, a partir de agora, leiam apenas como uma hipótese. Porque eu não vi aparecer isso em lugar nenhum. Eu, como eu leio os ensinamentos do Messias, então vou partir de uma hipótese. Vocês pensam aí. Eu primeiro fui verificar. O que que tem? Ah, sim, eu vi logo. Tem um poema chamado Tontura. Foi feito em 1956, que foi gravado em 1954 no Memorial de Wuhan, né, que Mao Tse-tung prevê paredes de pedra a serem erguidas a montante. E o que seria isso? Relativamente próximo a Wuhan, acima desta cidade, se encontra a maior hidrelétrica do mundo, chamado Três Gargantas. Construção que foi feita entre 1993 a 2012, gerando 22,4 mil megawatts. Enquanto a segunda, que é Itaipu, a nossa aqui no Brasil, gera 14, isto é, apenas cerca de um terço da outra. Essa da China são de 32 turbinas, contra apenas 20 da hidrelétrica brasileira, o mesmo um terço. A construção de Três Gargantas abrigou 1 milhão de chineses a mudar de casa. 1 milhão. Já de Itaipu, somente 40 mil, apenas 4%. Além disso, a chinesa inundou 140 sítios arqueológicos, bem como sofreu inúmeras críticas de movimentos e personalidades ambientalistas que supõem que a hidrelétrica das Três Gargantas possa ter causado um aumento de atividade sísmica, ou que por conta dessas atividades independentes, a estrutura possa ruir por si, causando impactos físicos no território chinês, ou ainda que a hidrelétrica possa estar matando os peixes da região. A construção desta obra foi tão grandiosa que muitos se deslocaram para trabalhar nela. Muitos mudaram de residência por conta dela, e alguns trabalhadores até mesmo para trabalhar nela, né? Muitos até mesmo se sacrificaram, né? A Ponte Rio-Niterói não morreu gente? Então lá morreu gente também, né? Durante o processo de desenvolvimento da hidrelétrica das Três Gargantas. A massiva barragem de Três Gargantas na China pode ter atingido uma nova vítima. Nova vítima? Qual seria? Segundo pesquisadores, sendo ela uma das responsáveis pela seca do maior lago do país.
Seca do maior lago do país. O Lago Poyang normalmente cobre 3.500 quilômetros quadrados do leste chinês, mas no mês passado apenas 200 quilômetros quadrados. Então somente cerca de 6%. 94% ficou na seca. Estavam abaixo d'água, né? Deixando pescadores desprovidos de sua renda e impedindo barcos de o cruzarem. A seca no lago foi a maior já registrada nos últimos 60 anos. E o governo culpa a pouca incidência de chuva na região. Certamente é um fator contribuinte, porém o pesquisador Eu Shun afirmou que a barragem, que fica a cerca de 500 quilômetros de distância em seu afluente, reduziu dramaticamente a vazão do rio Yangtze, que está conectado ao lago. De acordo com um estudo de coautoria de Churron, o aumento da profundidade do reservatório das Três Gargantas em 2006, após 13 anos de sua construção, né, quer dizer, cerca de 2/3 do período de construção dela, provocou uma queda significativa do nível de água do Lago Poyang. O mesmo está se repetindo agora. A China admitiu no ano passado pela primeira vez que a barragem está provocando um impacto negativo nos recursos hídricos da região, mas até agora nada fez para solucionar o problema. O equilíbrio ambiental local, né, foi seriamente afetado este ano. Além da perda de peixes, os pássaros migratórios que antes descansavam e se abasteciam ao redor do lago sumiram também. De acordo com outro pesquisador, o solo chinês é muito seco e se torna o rio Yangtze vital, né? O Lago Poyang é outro elemento chave e o seu estado atual deve servir como um grande alarde para o futuro. A história nos mostra que muitos dos impactos só começam a aparecer com o tempo. Diante desse quadro, se poderia conjecturar que as máculas estariam sendo produzidas por tudo o que ocorreu e que continua ocorrendo na hidrelétrica de Três Gargantas. Provavelmente por pessoas que faleceram, inclusive, né, ou que não faleceram, antepassados, e principalmente, vou até beber água, por dragões. Dragões? Eles habitam os lagos. Messias Meixo me ensina. O homem atual pensa que teorias como a do mundo do dragão são absurdas. Não sou eu que estou falando, não, Meixo Sama. Mas, na verdade, ela realmente existe. Dragão azul são os dragões da China. O dragão negro é o soberano dos mares. Vai por aí afora, né? O dragão de madeira que possui aves e tal. Originalmente, os dragões existiam para cumprir qualquer requerimento, cumprindo as respectivas tarefas dadas pelos deuses. Assim, mantinham uma ação constante. Os dragões são responsáveis especialmente pelos fenômenos astronômicos, como o vento, a chuva, o trovão, etc. Sob o comando escrito, até tem um nome até, do Araedo no Kami. São chefes da purificação entre o céu e a terra. Além disso, ficam-se, não é ficam-se, não é ficção, de fixar-se, né? Ficam-se nos domínios de oceanos, lagos, rios, dentro de pequenas lagoas e até mesmo em poços vivem grandes, médios e pequenos dragões protegendo-os. Consequentemente, quando lagos, pântanos, poços, etc., são aterrados, ocorrem estranhos desastres em sucessão. Espíritos de dragão realmente querem viver no lago, então as pessoas devem se mudar o mais rápido possível. Não ao contrário. Dentre todos os animais que se tornaram entes do mundo espiritual, a raposa, o texugo, o dragão, encostam no espírito dos seres humanos vivos. Na Terra residem e protegem oceanos, mares, lagos, pântanos, rios, lagos artificiais e poços. Sua característica é o irar-se facilmente.
Por exemplo, quando destrói sua morada, como no caso de aterramento de lagoas, serramento de árvores, fica enfurecido e provoca acidente não só para divertir o homem, mas também para obter outra morada. Dentro dos inúmeros dragões existem aqueles que dizem: a minha missão é a destruição, por isso que estou me empenhando ao máximo para cumpri-la. Eles dizem destruição, mas não é no sentido do mal. Podemos dizer que é uma limpeza, ou seja, destruir no sentido de limpar. Destruir as coisas malignas e depois colocar as coisas tudo em ordem novamente. A missão desses dragões é, depois de fazer a grande limpeza, pegar todas as coisas com defeito ou sem nenhuma utilidade, quebrá-las ou destruí-las e jogá-las fora. É por isso que, para cumprir sua missão, os dragões se esforçam bastante nesta parte. Sempre quando acontece uma grande limpeza, pode ter certeza que eles estão por lá. Agora, como eles fazem essa destruição, isso é mais um mistério divino. Agora, para quem pensa apenas em contágio, existe essa hipótese. Isso tudo que você falou até aí foi Mestre-sama. Mestre-sama, tudo Tá? Mestre-sama. Agora, você encerrou Mestre-sama e vai entrar com a outra da questão do contágio. Mas aí, possivelmente, com ele, né? Aqui sem ele, por enquanto. Né? Tá. Há uma razão pelo qual a Itália foi atingida com tanta força. E principalmente pelo norte. Mas você não a ouvirá na grande mídia. A partir de 2010, as empresas chinesas começaram a comprar casas de moda italianas. Principalmente porque as classes médias chinesas adoravam o visual italiano. Eles precisavam manter a cobiçada rótulo Made in Italia. Italy, né? Para sua produção. Assim, em vez de mudar as fábricas para a China, eles mudaram os trabalhadores chineses para a Lombardia. Lombardia é onde fica Milão, fica... O núcleo, né, da epidemia na Itália. E Dali fica que Bergamo. É. Bergamo é lá em cima, pé. Bom, vamos devagar. E a Toscana, centrada em Milão e Florença. A revista New York disse que havia até 20 mil em Prato, uma pequena cidade na Toscana. Isso 20 foi mil chineses. Isso foi em 2013. Atualmente existe hoje 200 mil em toda a Itália, possivelmente até muito mais. E a indústria da moda chinesa é baseada, adivinha onde? Em Wuhan. Sim, em Wuhan. Lá das duas empresas que compradores os empregados baratos enviados para trabalhar em fábricas na Itália. Muitos foram para suas casas no Ano Novo Chinês, em 25 de janeiro, quando o vírus estava aumentando em sua cidade natal e voltaram para a Itália já infectados. Logo depois, como afirmado, você não ouvirá isso na grande mídia. Portanto, podemos não estar diante de uma crise de causas apenas italiana. Ela, afinal, foi devido a razões muito particulares. Eu ia botar o autor, mas não vou botar isso não, porque eu me lembro de cabeça que teve lá para Bergamo também, que o time nunca tinha ganho aqueles campeões, né? Ganhou lá para fazer uma semifinal, então cresceu o número de gente à beça. E foi constatado que aquelas pessoas, muitos lá, inclusive o pessoal do time adversário, se infectou todo, mas tudo bem. Senão a gente vai ficar muito aqui falando muita coisa. Agora, quem pensa não no contágio, mas sim na causa, foi o que eu tentei fazer. Ao invés de ficar me afogando em informações sem nenhum foco, orientação, eu é que procurei a informação buscando o pontinho, o espírito, o que poderia ter ocorrido em Bergamo do ponto de vista espiritual, quer seja pecado, remédio ou fertilizante. Não foi isso que a gente viu? Foi. Que então, são os três... Você está entendendo? Eu dei tudo isso para poder montar as coisas. Então, tem que ser uma dessas três coisas, né? Tal. Na minha busca, notei que ela fica no sopé do caminho para a Suíça, Bergamo, no sopé. País neutro, foi a polícia, provavelmente uma tentativa de rota de fuga de muitos durante a Segunda Guerra Mundial.
Procurando na mídia nacional, não encontrei nada. Na italiana, já constatei placa ou monumento fazendo alusão aos soldados italianos que pereceram. Bergamo foi governado por Veneza, sofreu com a invasão de franceses e austríacos. Por enquanto, não obtive mais informações. Mas se pode conjecturar que Bergman sempre foi um ponto estratégico de lutas e fugas. Talvez esteja aqui o karma de seus moradores em termos de conflito. O que estaria gerando tal purificação com o coronavírus? Inclusive, em determinados momentos históricos, você sabe o que eles faziam? Eles fechavam os portões, não deixando ninguém sair. Hoje, com o coronavírus, está ocorrendo o mesmo, né? Você tem que entender que lá tinha uma cidade alta e baixa, né? Para poder proteger. Então, era um momento assim de muralhas, de coisas desse tipo, né? Assim mesmo que isso não tenha fundamento, que eu estou falando, quanto ao fato do que está ocorrendo nesta cidade, todavia possa ter como um modelo de como se buscar as causas. Passei a ideia? Tudo que eu falei tem lógica, só não sei se é verdade. Bom, além do que foi dito, a humanidade, com H maiúsculo, também percebe a seguinte tramóia. O coronavírus, o Covid-19, e o vírus influenza, vírus da gripe comum, né? São dois vírus muito parecidos. O vírus da gripe comum tende a se espalhar 2 vezes mais rápido que o Covid-19. No hemisfério norte, o coronavírus está afetando, no hemisfério norte, hein, 0,01% da população total de cada país. Isso é muita coisa? 0,01% da população. Aquilo que eu falei lá, o chinês, com 1 bilhão e cacetado, só aquele trotinho. Mas os países do hemisfério norte do planeta estão passando por um inverno razoavelmente rigoroso. A temperatura ideal para o vírus é entre 5 a 11 graus. Até aqui, os casos confirmados em países do hemisfério sul, em geral, tendem a corresponder, prepara aí, 0,0001% das populações locais. Isso significa dizer 100 vezes menor do que a taxa de infectividade nos países do hemisfério norte. A taxa de infectividade no Brasil é 100 vezes menor. Esses números sugerem que o Covid-19 realmente não se dá muito bem com climas mais quentes, e o que diminuiria o potencial de transmissibilidade e infectividade. Vamos lá. Todo ano, a gripe comum mata entre 300 e 645 mil pessoas no mundo todo por ano. Isso dá uma média entre 820 a 1.777 por morte a cada dia, matando 17 a 47 vezes mais do que o coronavírus. Deixar de brincadeira, né? Com dados a gente não brinca, né? Se o vírus influenza se espalha 2 vezes mais rápido que o coronavírus e causa 30 vezes mais morte do que o coronavírus, e se esse vírus influenza não provoca um colapso no sistema de saúde, então exatamente porque o coronavírus iria causar. A única explicação para alguém acreditar piamente que isso vai acontecer é ter uma crença dissociada da realidade. Claro, os caras vão botando notícia, morreu agora, morreu um cara, foda-se, quem é esse cara que morreu? Tem que saber quem é esse cara que morreu. Pô. Eu vou dizer para você constatar que foi o coronavírus. Alguém está manipulando esse negócio. Pô. No mesmo período, eu falei. Falou que eu da falei. N1. Você vê escola fechada, comércio fechado, voos cancelados,
bloqueio em fronteiras e proibições de manifestações nas ruas por causa da gripe comum. Uma pergunta. Você Não, viu? Eu não vi. nem por causa do H1N1 aqui. Eu não vi. No Brasil também não. 98% das pessoas com menos de 19 anos de idade são infectadas pelo Covid-19 apresentam sintomas muito leves. Quando apresentam sintomas, hein? Em jovens e adultos, o risco de morrer com coronavírus é de 0,1% a 0,2%. Não é nenhum caso em 100, não. Tem jovem morrendo. O risco de se morrer com dengue é 1%. Olha só, enquanto o coronavírus é 0,1%, com dengue é 1% nos casos mais simples e 10 vezes maior do que o coronavírus. E 10 vezes maior do que o coronavírus e chega a 10 a 20% nos casos mais graves. Nos Estados Unidos, a gripe comum causa mais de 10 mil mortes, no Brasil, 2 mil. Então, a gripe comum causa mais mortes no Brasil do que o máximo esperado de morte por esse coronavírus. Já se vive sob uma epidemia viral e até hoje nenhuma histeria foi registrada. O problema é que isso não é divulgado, né? Não, então estamos fazendo um esforço aqui para divulgar isso aí, né? A gripe comum não é pandemia e mata 30 vezes mais do que o coronavírus. E isso faz menos sentido ainda quando nesses 79 dias aí, que agora deve ter sido um pouco mais quando eu escrevi isso, transcorridos nesse ano de 2020, se teve no Brasil. Você viu quanto nessa manifestação aí, quanto morreu no Brasil? Olha, vamos ver. No Brasil, 134 pessoas morrendo por choque elétrico. 1.343 por afogamento. 7.584 por acidente automobilístico. 12.403 assassinados. E 14.220 mulheres estrupadas, sendo que 53% dessas vítimas são meninas com menos de 13 anos. Pô, o coronavírus está fazendo um sucesso, hein, cara? Com um pouquinho de morte. No Brasil, quanto é mesmo? 130 e pouco. 130 e pouco, poxa. Pô, essas coisas aqui, se você somar esse negócio aqui, esse coronavírus não é de merda nenhuma, cara. Né? Ai, meu Deus, tudo isso próximo de nós, dezenas de vezes maior do que se morrer com coronavírus. Se não se entra em pânico por essas coisas, me explica. Por que se está em pânico pelo coronavírus? Me explica, pô. A explicação que eu tenho é a seguinte, posso o pessoal não gostar, mas é que eu tenho. O bloco globalista comunista, formado pela China, Rússia e outros países como Cuba, criaram esse pandemônio para apavorar as nações, pô-las em situações econômicas complicadas e comprar tudo baratinho delas. No caso brasileiro, os poderosos soltaram o Lula. Ele foi ao exterior trazendo muito dinheiro, está pagando a mídia, os governadores para voltar ao poder e assim a corrupção continuar. E o seu governo continuar financiando outras nações ligadas ao Foro de São Paulo, bem como enchendo os bolsos das elites nacionais e internacionais, inclusive de partidos políticos, movimentos sociais, parentes, amigos, simpatizantes, boquinhas, etc, etc, etc. Bom, como se está entrando na política, deixaremos isso para ser tratado mais adiante no local destinado. Então, varremos saúde. Vamos falar um pouco sobre a economia? Olha só. A humanidade, com H minúsculo, vem purificando, ela não sabe não, mas vem purificando com desemprego, dificuldades financeiras, inflação, PIB, mercado de ação e dólar alto, mercado de ação baixa, dólar alto, bem como ver sua nação ser espoliada pelos imperialistas. A humanidade com H maiúsculo percebe a purificação de dificuldades financeiras, ambientais e de soberania, como esta que está acontecendo com a invasão da China no Brasil, se não vejamos. Já tem um caso aí que contaram, né? Tem vários agricultores lá no Paraná que viram que a firma compradora de soja chinesa querem pagar
3 meses daqui a depois. 90 dias. E aí a soja pode cair e eles vão comprar barato. O pessoal lá tá oferecendo resistência, vão querer vender para outras pessoas que não a chinesa. Entendeu? Tem que fazer isso, meu amigo. Não interessa na vida, nem sempre é dinheirinho, não. As coisas são de outra. A China, com muito dinheiro e apetite para investir, companhias apoiadas e incentivadas pelo governo de Pequim despejaram mais de 10 bilhões de dólares na aquisição de campos de petróleo, minas de ferro, terras para o plantio de soja e ativos de energia elétrica, e tudo indica que seja apenas o começo, hein? De um modestíssimo 29º lugar no ranking dos maiores investidores no país, a China deve assumir o topo da lista, desbancando países tradicionais como os Estados Unidos, Espanha e Alemanha. Com a população de 1,4 bilhão de habitantes e reservas de 2,4 trilhões de dólares, as maiores do mundo, em ambos os casos, a China precisa de muita comida, petróleo, minério de ferro, energia, celulose, uma infinidade de matérias-primas. Mas não quer botar esse dinheirinho dela assim, não. Ela quer espoliar os outros, né? O contexto doméstico brasileiro reforça o apelo para o governo chinês do interesse em fazer negócios no e apenas com o Brasil. Há um conflito evidente quando um gigante desses, com objetivo estratégico de longo prazo, que nem sempre respeitam a lógica do mercado, negocia com empresários que buscam o melhor valor para o seu investimento no curto prazo. O empresário também é vagabundão, cara. Só pensa nele. A China vai dar um dinheiro, ele vai ganhar dinheiro com isso, pronto. Foda-se a nação. É importante ressaltar que tanto o governo chinês quanto os brasileiros que fecham negócio com companhias chinesas não estão fazendo nada errado. Não estão fazendo nada errado. Porém, não se está levando em conta a nação brasileira. Esse negócio de legal, para mim, isso enche o saco, cara. Esse direito legal, esse direito positivo, isso é uma porcaria. Tem que ser direito justo. Ah, legal pode fazer? Não pode. Não pode. Agora, tinha uns vereadores aí fazendo um inferno, aí a polícia foi lá, não tem imunidade. Imunidade, meu amigo? Fazendo bagunça, enchendo a vizinhança, vai preso, levou uns tapas, foi preso. Justo. Mas não foi legal. Foda-se. Entendeu? Eu fico com raiva disso, cara. A dificuldade de adaptação do chinês a um ambiente tão diferente do asiático, por sinal, é um fator que postergou a entrada dos investidores no Brasil. Por afinidade cultural, antes de se voltarem para o Ocidente, os chineses invadiram praticamente todo o sudeste da Ásia, onde havia maior identificação. Os maiores problemas no Brasil, diz os chineses, são a língua, a cultura e o sistema legal e tributário. São questões que afetam todo o negócio, desde a definição do design dos produtos para o mercado, até a obtenção de licenças para a construção de uma fábrica. Para contornar o problema, associou-se ao empresário local. Isso nos permitiu economizar tempo e nos livrou de muita dor de cabeça. Arrumou, hein? Arrumou aqui com gente para fazer um negocinho para ele. Algo nessa invasão chinesa foi o cúmulo dessa traição nacional, veio do Grupo Bandeirante. A empresa de João Saad, que recentemente fechou uma parceria milionária com a China, a assessoria da empresa do Partido Comunista Chinês, e a mais longeva das mais cruéis ditaduras que ainda vicejam no mundo. Emitiu um editorial macabro chamando o nosso parlamentar de imbecil e imaturo, o nosso chanceler de idiota e inepto e o governo cínico de grande amigo. Isso que vocês fizeram, né, pessoal da Band? Não vamos assistir a Band, não. Fecha todo mundo. Entendeu como é que é? A gente tem que começar a perceber as coisas e... Brasileiro, você já foi idiota por muitos anos. Agora não tem mais tempo, né? Começa a ficar um pouquinho mais consciente das coisas. Abre o meu canal aí, esse que a gente faz aí, escuta um pouquinho, não fica escutando aquela novela da Globo, não, cara. Porra, para de ser alienado, cara. As palavras, a expressão do rosto, a rispidez com que o âncora do jornal do Band
ler o referido editorial, lembraram mais que o famigerado vídeo do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, uma obra do propagandista Joseph Goebbels, filho do nazismo. A diferença é que o Grupo Bandeirantes, ao contrário de Alvim, não fez alusão a uma ditadura morta, cujos partidários, hoje se é que existem, não passa de moleques sociopatas escondidos atrás de avatares obscuros, né? A Band fez propaganda escancarada, mais viva e poderosa das tiranias que há no mundo contemporâneo. Ou você duvida disso? Que a China não é uma tirania? A China é democrática? Que isto não tenha causado uma comoção nacional já é prova suficiente que, ao contrário dos gregos de Maratona, não há mais uma comunidade de espírito entre os brasileiros. Fôssemos invadidos amanhã pelo Império Comunista Chinês, seus capachos aqui no Brasil, homens e mulheres espalhados na elite política, intelectual e midiática, engrossariam as fileiras asiáticas sem titubear. A humanidade, com H maiúsculo, também percebe a purificação, possibilitando para o mundo, ou pelo menos para grandes centros urbanos, um pequeno vislumbre do futuro. Não se fala aqui das ruas cheias, de pessoas cobertas por máscaras, mas das tendências que muito apontam para o mercado de trabalho. Uma delas é o crescimento de ocupações remotas, o que pode trazer consequências positivas para os funcionários, empresas e sociedade, né? Bom, eu não vou falar muito disso aqui, porque botei muita coisa, mas vai estar escrito no livro, né? Bom, assim propomos que de todos os males trazidos pelo coronavírus, tiremos ao menos uma grande lição, a de que nossas atuais estruturas são insuficientes para lidar com os novos modelos de trabalho que estão surgindo. É passada a hora de nossos governantes pensarem em soluções legais que regulem as novas formas de trabalho emergentes, conciliando incentivo econômico e proteção ao trabalhador. Mas o trabalho não deve acabar no legislativo, não. Lá é uma mina de cobra desgraçada. É necessário mais do que nunca investir em infraestrutura e equipamentos públicos que garantam a inclusão digital, cada vez mais necessária para a inclusão produtiva. Sairiam ganhando de uma só vez trabalhadores, economia e diretamente até o meio ambiente. Como forma de minorar as negativas consequências econômicas provenientes dessa chamada pandemia, o governo federal anunciou novas ações de proteção ao emprego. O investimento será de 40 bilhões. 40 bilhões. Vamos agora falar para a educação. A humanidade, com H minúsculo, vem purificando. Com aqueles que expressam o que há de pior na natureza humana, que é o egoísmo, a mesquinharia, a maledicência, a torpeza. Essas são as causas das palavras, atitudes ou gestos que têm o poder de ofender a dignidade ou a honra de alguém. Por exemplo, aqui no Brasil, os veículos midiáticos que usam o seu acesso à população não para informá-la, esclarecê-la, mas sim para usar expedientes vis e sabidamente embusteiros, como mentiras e distorções intencionais dos fatos que não estejam alinhadas com a sua agenda esquerdista e oportunistas, interesseiras, visando dinheiro e poder. Olha, ele perdeu, né, aquela boquinha, né? Aí está com medo de ficar. Eu já sei. Porém, o comportamento do indivíduo medíocre, que é o chamado homem-massa, né, especializado em chorar ou rir, amar ou detestar, mas jamais pendente a querer, antes de tudo, compreender algo que o deixe com raiva ou com medo. Homens-massa sempre existiram na face da Terra. O problema é que o homem-massa chegou longe demais, mas muito longe demais, nesses últimos séculos. Um desses chegou até a ser presidente da República do nosso país.
Vocês têm que avaliar o estrago que foi feito com esse camarada que entrou. Isso era um torneiro mecânico que não gostava, que não gosta de ler até hoje. Como é que pode botar um cara desse lá? Um alcoólatra. Nossa Senhora, olha o estrago. Hoje em dia, o poder que um presidente de qualquer país possa ter efetivamente é nada, comparado ao poder, não tanto político, mas sobretudo psicológico, que algumas organizações internacionais, como a ONU ou como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, possam exercer sobre o cérebro dos presidentes e ministros dos países membros da organização do qual fazem parte. Hoje, só um parênteses, assim, eu fico abismado. Quem está comandando esse negócio? Ah, são os médicos, os cientistas. Aí não dá bola para aqueles que tratam do sócio, social, político. Não, são eles que estão dando bola. É como se a gente acreditasse que a ciência fosse a coisa maior do mundo. Não é. A ciência tem muita coisa falsa, entendeu? A gente precisa parar de ficar, por isso que eu falei, ó, lembra? Por isso que eu dei tudo aquilo lá para me poder dizer, medicina é anticientífica. Vai tratar de cobaia para resolver o problema do homem. Vai, pô. Vai ver o homem com medicina de boneco. Vai, pô. Tudo anticientífico. Por isso que eu dei tudo aquilo lá para poder falar agora, não é isso? Quando um diretor-geral de uma Organização Mundial da Saúde se comporta como homem massa, pode acontecer um desastre incalculável para todos os países individualmente e para o mundo como um todo. Não é o que está acontecendo? E quem mais sofrerá, em última análise, serão os mais vulneráveis, sejam países, sejam indivíduos. E é exatamente o que está acontecendo no momento com o atual diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Apesar dele não ser médico, de forma irresponsável, leviana, e sem nenhuma base de dados que o balizasse, a não serem cochichos alarmistas, né, despejados em sua orelha por um epidemiologista, analfabeto de microbiologia, né, e sem nenhuma prática clínica, declarou ao mundo que estamos sofrendo uma pandemia de coronavírus. Ora, será que ele se atreveu a consultar os bancos de dados e as estatísticas levantadas anos a fio pela própria Organização Mundial da Saúde, da qual ele é atual diretor-geral, chefe, né, tal? É claro que não. E por quê? Porque se ele tivesse consultado as estatísticas da própria ONU, da Organização Mundial da Saúde, né, sobre o número de mortes anuais por todas as causas no mundo, ele teria enxergado que o número tem variado de 50 a 60 milhões de mortes por ano, desde 1950 até os dias de hoje. Teria verificado que entre 2 a 3% desse total tem sido, desde então, atribuído à morte por influenza. Enfim, o número de mortes atribuído a infecções por influenza totalizaria algo entre 1.200.000 a 1.800.000 mortes por ano, ou seja, dividido por 365, seria entre 3.287 a 4.931 mortes por dia, todos os dias do ano. Opa, 3.000 mortes por dia. De influenza? É. Nossa, caraca, é muita coisa. E a gente está preocupado que está morrendo aí 3.000 aí durante janeiro, fevereiro, março. Porra. Os dados é bom, né? Por que não leu isso? Por que não vê isso? Quantas pessoas mesmo morreram desde o início do surto de Wuhan, na China, e da Lombardia, na Itália? O número total de mortes no mundo atribuído ao Covid-19 está sendo computado desde 22 de janeiro deste ano. E até o dia de hoje, que foi o que eu tomei, que foi 23 de março, né? Foi um pouquinho, porque agora estamos 29, 29, 6 dias, uma semana atrás.
Foram contabilizadas 14.704 mortes em 60 dias. Porém, o número esperado de mortes por coronavírus em 60 dias no mundo todo, segundo as taxas estatísticas da própria Organização Mundial da Saúde, deveria ser algo entre 197.220 a 295.860 mortes. Mas ficou abaixo, né? 14. 14 mil. 14 mil. Tem a pergunta, né? A pergunta não vai incomodar muito não, né? Onde é que está a pandemia, além da mesmíssima epidemia sazonal de gripe que ocorre há milênios? Esses meses aí anteriores que foi falado, é inverno lá no hemisfério norte. Aqui não tem quase nada, não é? Fala alto, senão as pessoas não escutam. Escuta. Homens, massa, sempre tem algo em comum, como já dizia Maquiavel. É melhor ser temido do que amado. Os medrosos são tirânicos, com quem podem ser. E os tirânicos escondem o seu medo, exercendo sua tirania. Está claro que o pânico, como arma de propaganda, é extremamente lucrativo. Extremamente lucrativo. Politicamente, para os medrosos, e financiamentos para os tirânicos. Por exemplo, o Brasil, no momento, passa por uma profunda renovação, nós estamos passando, né, por uma profunda renovação moral e cívica, para tirar essa porcariada desse petista aí, chato pra cacete, né, sociopata. É um problema sério. Nós estamos passando por uma profunda renovação moral e cívica. Nunca vista em toda a história brasileira. Estamos ganhando consciência pública e tentando consertar as nossas falhas na política. Mas isso está amedrontando meio mundo aqui no Brasil. O que fariam os medrosos se não aproveitassem uma situação de pânico? Né? Quer até tirar o Bolsonaro por causa disso? Aliás, o Bolsonaro merece, né? Já matou a Marielle. Já se pegou a faca, já se espetou com a faca. O que mais? O Bolsonaro fez tanta coisa. Ele é maluco, né? Vai pichando, vai. Bom, a quem serve o caos social, econômico e financeiro no qual quase todos os países do Ocidente, o Brasil incluído, se encontram? Ainda mais com a desculpa absurdamente criminosa de que estamos passando por uma pandemia jamais vista na história humana. Há um grupo de cientistas que chegam a dar 100 segundos para o fim do mundo, sabia? E pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Hein? Há religiosos que dizem ser o fim do mundo, o juízo final, bem como uma autoridade no Brasil que afirma que podemos ter um colapso em abril. Porém, há outros que afirmam que uma epidemia termina em uma das três maneiras. Vamos lá, a primeira. Todos que podem ser infectados são infectados. A peste negra foi assim na Europa medieval, né? Varíola na era das navegações na América. A gripe espanhola, né, que ocorreu em 1918 a 1920. Né? Segunda forma de acabar. A ação governamental logra encontrar todos que estão doentes, coloca-os em quarentena e assim evita a disseminação. Né? Você quer saber como? Wuhan fez isso. Wuhan não tem quase ninguém. Quase todo mundo foi recuperado, né? A SARS na China mesmo, também em 2002. A ébola, na África Ocidental, em 2018. E a terceira forma. A transmissão diminui em clima quente, seco. Bom, ainda não sabemos se o Covid-19 se desacelera quando o hemisfério norte entrar na primavera. No momento, a China está tendo sucesso, né? E há rumores que a Itália colocará em quarentena o norte em breve, mas o resto da Europa e Estados Unidos estão enfrentando surtos descontrolados. O pior caso seria como na gripe espanhola. O Covid continua a se espalhar ao longo de 2020, talvez com uma trégua no verão,
continuando depois de 2021 adentro até que todos sejam expostos a ele. Aí se cria os anticorpos, né? Ou morre, ou não morre, sei lá. Até agora, para a maioria das pessoas que pegaram o vírus, ele é apenas mais um resfriadozinho. Infelizmente, para 2 ou 3% é mortal. Mas sempre morre alguém em qualquer situação, cara. É porque esses dados não são divulgados. E aí isso choca. Ninguém quer. Agora está sendo divulgado, aí Ninguém choca. quer. Ninguém quer. Todavia, também quem diga, mesmo você está falando, estou dizendo assim, caramba, eu vi algumas atitudes assim da Igreja Messiânica Mundial, e até, se não me engano, foi o Flávio que falou, né? Dizendo que pô, o pessoal não explica com ensinamentos, né? Quer dizer, parece que está dando maus aulinhas para. Aquelas aulinhas básicas, lava a mão, entendeu? Pô, cara, explica. Se eu estou errando, não sei. Eu estou tentando explicar o coronavírus com um dragão. Aí você vai dizer, pô, mas todo mundo vem de pau em você. Pode vir, pô. O mesmo Samuel que falou, pô. Tá certo? Dragão é mais ou menos equivalente aqui aos anjos. Tá? Bom, todavia também há quem diga muito mais forte, como Olavo de Carvalho. Ele falou que essa epidemia simplesmente não existe. Essa pandemia. Note que ele nem chama de pandemia, hein? Ele chama de epidemia. Epidemia. Para sacanear mesmo. Tá certo? Às vezes pode chamar até um pouquinho menos. Ele diz que não tem um único caso confirmado de morte pela doença. A pessoa, pô, o vídeo intitulado Como Histeria Não é Coragem, sobre o corona e o caos gerado, foi excluído do YouTube por violar as diretrizes da comunidade. No vídeo ele afirma que o número de mortes dessa suposta epidemia do coronavírus não aumentou em nem um único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. Nem um único caso, gente. Essa endemia, vai calhando, essa endemia simplesmente não existe. O escritor defende que para confirmar a morte pelo coronavírus, você precisaria fazer o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhuma. O vídeo termina com Olavo dizendo que o coronavírus é a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. A humanidade, com H maiúsculo, percebe a purificação como uma oportunidade do ser humano expressar o que há de mais louvável e virtuoso na natureza humana, que é a solidariedade, que nos fará superar esse momento onde muitas vidas serão salvas, sofrimentos evitados ou ao menos mitigados. O ser humano, consciente de sua mortalidade, vive em constante medo que fica estigmatizado em nossas mentes. Esse estresse permanente pode destruir o cotidiano da pessoa, seus relacionamentos e vida social. Sobre o ponto de vista coletivo e religioso, criou-se o conceito de apocalipse, sinônimo de ruína, aniquilamento, desgraça, fim dos tempos, fim do mundo. Em várias épocas foram marcadas datas para o apocalipse que não aconteceram. Lembra aí do Nostradamus? A gente ficou todo mundo aguardando. Presenciamos atualmente uma epidemia provocada pelo Covid-19 que provavelmente se transformará em uma pandemia, uma epidemia de origem infecciosa que sai do controle e afeta um grande número de pessoas em um continente ou no planeta. Tivemos no passado grandes epidemias e endemias como a peste negra, que matou cerca de 50 milhões de pessoas no século XIV. Outras grandes pandemias levaram ao óbito, né, milhões de pessoas, por exemplo, a cólera, milhões de pessoas. Cólera em 1816, gripe russa em 1879, gripe espanhola em 1918, gripe asiática em 1857, a gripe do Hong Kong em 1968, varíola que no século XX causou a morte de 300 milhões de pessoas, e recentemente a ébola, a influenza, o SARS, o MERS, síndrome aguda respiratória grave. Milhões. A gente aqui está lidando com centeninhas, pô.
No Brasil, várias doenças infecciosas causam grande preocupação na área de saúde pública, tais como a febre amarela, sarampo, dengue, zika, chikungunya, hepatite, AIDS, malária, leishmaniose, a doença de Chagas, vai por aí fora. A progressão da doença respiratória provocada pelo Covid-19 está colocando o planeta em pânico, trazendo à tona o conceito do juízo final, mudando os hábitos das pessoas e crises financeiras que podem abalar a economia planetária. A não ser que o Covid-19 se torne um assassino em massa, podemos prever que a histeria causará mais sofrimento do que o vírus em si. Provavelmente, com as medidas acertadas na área de saúde pública e os avanços científicos, teremos o controle da doença e o desenvolvimento de ferramentas de prevenção, sobretudo vacinas. Não é isso que eles querem? O Covid-19, na realidade, não é o grande inimigo da humanidade. A maldade, o egoísmo, a sensação de poder e outras imperfeições humanas são muito mais perigosas. É pertinente lembrar o assassinato em massa de Hiroshima e Nagasaki. É também pertinente refletir sobre os dados de 2017 do Fundo das Nações Unidas, da Unicef, que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no planeta. A devastação de nossas florestas, o acúmulo de resíduos, a utilização predatória de nossos recursos naturais, a destruição das culturas ancestrais, como a cultura indígena, a vergonhosa desigualdade social, as deficiências educacionais, o desemprego, a falta de valores éticos, são armas que nos levarão próximo ao juízo final. Qual a vacina para esta grave doença nos seres humanos? A vacina é um ato de boa ação, devemos fazer pelo menos a cada dia, utilizar valores como a justiça, o amor, o carinho, a solidariedade, como a bússola de nossas atitudes. Assim estaremos protegendo a humanidade do juízo final. Eu vou aqui, porque como eu recebi isso, foi do Flávio, através da minha esposa, né? Eu vou aqui até ler isso aqui, olha só. Como qualquer outro vírus, Covid-19, tem uma baixa vibração, com uma estrutura fechada de circuito eletromagnético, com uma frequência de ressonância de aproximadamente de 5,5 Hz até 14,5. De 5 a 14, vamos falar assim, nas gamas mais altas não está ativo, e a partir das gamas de 25 Hz e superiores o vírus morre. Para uma pessoa que vive em altas vibrações, ou seja, na alma, não é mais perigosa do que as infecções respiratórias agudas, pois o corpo de um homem saudável, né, ele vibra nas gamas mais altas. Apenas ocasionalmente, por várias razões, desliza em vibrações mais baixas. As razões disso podem ser vários distúrbios no balanço energético, fadiga, esgotamento emocional, hipotermia, doenças crônicas, tensão nervosa. O vírus na natureza, fora do corpo, não é resistente. A ressonância de frequência média total da Terra é hoje de 27 Hz e, portanto, seria destrutiva para o vírus. Mas em lugares onde essa frequência se reduz, ou seja, áreas que são as geopáticas, criadas natural ou artificialmente, que são os hospitais, as prisões, né, o metrô, veículos elétricos públicos, shoppings, escritórios locais para beber, onde as vibrações caem a níveis inferiores a 20 Hz. Então, para humanos de baixa vibração, esse vírus é perigoso. Aí ele dá uma série de coisas mostrando a frequência correta. É assim, só um exemplo. Dor vai de 0,1 até 2 Hz. Medo, de 0,2 a 2,2 Hz. Ressentimento, 0,6 a 3. Irritação, de quase 1 a 3. Transtorno, de 6 a 1, tudo baixinho. Alta temperatura, arranque de fúria, raiva é 1,4. Orgulho, 0,8. Aí vai por aí afora. Agora, em vez disso, olha só. Generosidade, 95. Se esse negócio aqui está caminhando para quase 1, aqui, o máximo que tem aqui um pouquinho mais alto, que não é tão ruim, seria o orgulho, 3 mais ou menos. Generosidade, 95. Gratidão, 45.
né? Gratidão de coração mesmo, 140 ou mais até. Sentido de unidade contra as pessoas, 144. Compaixão, 150. Olha só. Amor incondicional, 205. 205, se tiver amor. Bom, aí tem muita coisa, né? Acho que não vale a pena. Tá bom? Dê uma ideia, então, para vocês, em termos de frequência. Quer dizer, a pessoa pode levar isso em conta, não? Enfim, o cenário educacional, visando a prosperidade, será positivo para o desenvolvimento de cada indivíduo, de cada ser humano, de cada cidadão, dentro de cada concepção de nação ou de paraíso que ele tem. Pois, se não for assim, seremos todos escravos da China, que tudo compra, e caminharemos para nos subjugarmos ao totalitarismo chinês. E a última coisa, vou fazer aqui em poucos parágrafos, seria falar sobre a política, né? A humanidade, com qual? Assim, a humanidade, aquela pequenininha, né? Vem purificando com acentuada tendência ao radicalismo, onde os políticos professam princípios radicais, denominando-os de partido direitista ou esquerdista. Como esses pensamentos estão associados à obstinação, eles vivem em conflito, e tudo isso prejudica grandemente o país e o povo. A humanidade, minúsculozinho, também purificou com a queda do globalismo, que era inteiramente econômico, sempre foi econômico. Se voltando ao nacionalismo, estamos voltando agora ao nacionalismo com o retorno das fronteiras. Está começando a caminhar para isso. Não, e a questão econômica vai esbarrar sim. Como a gente vai ter uma mexida na economia, já está circulando pela internet assim, viaje no Brasil, compre produto brasileiro, vá a restaurante brasileiro, quer dizer, a pessoa vai ficar dentro da sua fronteira para dar força no país, né? Eu sempre defendi que o Brasil devia se fechar, mas eu vou falar aqui mais por que razão. Agora, a humanidade, com H maiúsculo, né, percebe a purificação para que se empregue um método Zonomê, a ser entre o conservadorismo e o comunismo, entre o capitalismo e o socialismo. A humanidade percebe a purificação para que haja um globalismo em todos os aspectos, orientada pela cultura revolucionária do Messias Meixo-Sama. Esse é o segredo. É porque é aquela coisa de que cada país vai ter uma cor, né? Isso. Cada país vai ter uma cor e vai ter uma responsabilidade em termos de mundo, não é isso? Exatamente. Então a gente uma vez conversou até assim, que a gente acha que o Brasil, a responsabilidade é de alimentar o mundo, né? Isso aí. A humanidade, com H maiúsculo, também percebe no caso brasileiro que Bolsonaro, você tem que acordar que ele é um presidente. Você é um presidente, Bolsonaro, mas sim o essencial da política. É o poder. O poder. Já que ele só conta com uma parcela do povo e dos militares, que o restante está tudo entregue. O real poder do Brasil está distribuído pelos poderes legislativo, judiciário, partidos políticos, mídias, universidades, movimentos sociais, elites empresariais, bolsas de valores, e sem falar do Foro de São Paulo, e agora vem o imperialismo chinês aí, né? Então nós temos que voltar de novo para o nacionalismo brasileiro, não comprando e nem vendendo nada para a China. Vamos aprender a ser menos dependente. Isso é um problema. Nós temos que pensar seriamente na hipótese de termos que fechar o país ou, no máximo, intercambiando com quem nos interessa, vivendo das nossas próprias riquezas. Para isso, temos de deixar de ser dependente de remédio. Isso é que é o grande problema. Porque eu acredito que essas nossas palestras possam ter cooperado para isso, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que tomar. Eu fui dar uma coisa aí que estava. Então a gente tem que parar de ser dependente de remédio. Remédio o Meixo já falou o que é remédio. Agora, é claro, a maioria não sabe nem quem é Meixo Sama, então vai ser uma desgraça. Mas a gente tem que tentar ir construindo, por isso que eu estou me propondo a fazer isso. Daqui a uns 20 anos, eu não sei se ouviu 20 anos, mas assim, 20 anos, a pessoa vai lembrar, tinha um velho chato lá que ficava falando isso. É isso aí mesmo, tem que falar isso para ser plantado daqui a pouco. Quem sabe aí aparece uma pessoa com
um jeitão de querer ser presidente da República, um senador, lá o que seja, montado nessas ideias de uma cultura revolucionária dada pelo Messias. Aí você vai saber o que tem que fazer com a saúde, né, com a prosperidade, com tudo. Pô. O poder no Brasil está querendo se concentrar novamente no Lula, no PT e seus puxadinhos, né? Então, ou se coloca o criminoso Lula e seus comparsas novamente na cadeia pela prisão em segunda instância, se fecha o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, bem como a Rede Globo, Foro de São Paulo, MST, etc, 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 ou tudo voltará ao mesmo absurdo do inferno vermelho, com suas falsas narrativas, como dessa pandemia e do coronavírus não ser uma existência necessária à sobrevivência da humanidade. Assim como eu comecei, o título é esse, e eu digo, ó, vão querer impedir o coronavírus não ser uma existência necessária à sobrevivência da humanidade. Ele é. Ele é. Se tiver certo, foi fechar o o lagozinho do dragão? Vamos ver o que vai acontecer. Muitas guerras e conflitos, gente morrendo, olha o problema. Esse é um somatório, né? Que a gente vai vendo que está aí, possivelmente, as razões. Bom, com isso eu espero ter dado uma visão geral. Não quero ficar falando mais nesse problema, porque esse problema para mim já está resolvido. Né? O problema agora é se tomar as decisões corretas. Né? Assim, algumas pessoas colocaram comentários ao longo da... E assim, você tem que olhar, porque no celular, na medida que o outro coloca, sobe, e eu não vejo mais o que o que está lá em cima. Entendeu? Aí você procura aí no... Acho que eu vou começar de cima para baixo, né? Que eu começo. De cima para baixo, aí então corre para... Sim. É. Acho que a primeira que colocou alguma coisa foi a Jussara, mas é verdade. Da iguaria e do... É verdade, temos que saber a hora certa para cortar os micróbios certos na hora certa. Depois que você falou do pangolim, ela falou que era uma iguaria caríssima. Você vê que... como isso ela fala, as coisas vão nascer dentro da gente, né? No sentido de que se você causa um problema e você se desorganiza internamente, os que estão já lá, mas o problema não é só os que estão lá, não, que já são 10 vezes mais do que as nossas células. São aqueles que vão vir lá no mundo espiritual e vão tomando um aspecto até chegar ao aspecto material. Né? Ontem a Rede Globo, o Globo saiu do ar. Não, a Rede Bandeirante, aí você já tem. Saiu do ar quando o doutor em infectologia falava da cura com os remédios da malária e a obrigação dos laudos a serem assinados com tal causa. Sim. Aí a Rede Bandeirantes saiu do ar. A Rede Bandeirantes é dos chineses, né? Aí a Luz Divina colocou assim, concordo, tem algo muito sujo por trás disso tudo. Aí a Jussara falou, é uma lei que permite receber uma grana firme em casos de guerras e ou pandemias, sacou? Eu acho que quando você estava falando daquele negócio da soja, dos chineses que já estavam... Aí a Jussara falou de novo, a gripe, fome e dengue mata mais do que o corona por dia e ou hora. O João está agradecendo, né? Tudo bem. Acho que ninguém colocou mais nada. Eu agradeço e amanhã a gente vai começar uma nova história aqui. Né? Uma nova etapa. Nova etapa, tá bom? Tem coisa assim que vai ser, quando a gente fala assim, de 2 tópicos, né? De cada assunto, eu acho que isso vai ter uma grande contribuição. E vamos ver. Tá bom? Obrigado, então. Até a próxima, se Deus quiser.